Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Portal das Estrelas. Hoje é a estreia do programa, eu sou a Michele Gil. Estamos estreando esse programa hoje diretamente do canal Cron TV. Eu estou muito feliz, muito honrada, muito feliz por ter recebido essa oportunidade e de passar informação e conhecimento através desse canal. Sejam todos muito bem-vindos. E nesse programa, no Portal das Estrelas, que vai acontecer sempre quinzenalmente, a gente vai falar sobre muitos temas. Nós vamos falar sobre espiritualidade, mecânica quântica, diversos temas que abrangem a expansão de consciência, seres estelares e muito mais. E aí eu vou querer te ouvir para você me dizer quais os temas relacionados a esse assunto você gostaria de ver aqui no programa. E para quem não me conhece, eu vou te falar hoje um pouco de quem eu sou. Eu sou a Michele Gil, eu sou formada em psicologia, eu sou canalizadora, contatada por seres da luz e a minha missão é despertar consciências. E através das informações que eu canalizo, através desses seres de luz, o que eu faço com isso? Eu transformo em técnicas multidimensionais de cura, de expansão, de transformação. E eu aplico através de atendimentos e através dos meus cursos. Algumas das técnicas que eu canalizei e que já viraram cursos são a mesa multidimensional do Merkabah Divino, o DNA Soul Healing, que é uma técnica que limpa crenças, faz diversos resets em memórias, em várias energias e reprograma com novos downloads de luz. Eu também tenho o curso Registros Acásticos, uma jornada de acesso à quinta dimensão. Tenho o curso Arquétipos para a Prosperidade, Alquimia para o Sucesso e várias outras coisas aí que vão circulando por aí. Eu também sou fundadora do grupo e da página no Facebook Irmãos Cósmicos da Luz, mesa multidimensional do Merkabah Divino, e estou no Instagram como @Michele com 2 L's, _Gil, _Merkabah. E pessoal, esse canal incrível que é a Cron TV está aqui para elucidar, para despertar através da informação. Então eu vou pedir para que vocês curtam esse vídeo, deem um joinha, sigam esse canal maravilhoso, compartilhem os vídeos, os conteúdos, compartilhem esse programa, ativem as notificações e comentem, participem, vamos interagir, vamos participar. Gente, hoje o nosso programa é um programa de estreia, então eu quero contar um pouco para vocês da minha trajetória, o meu caminho espiritual, como eu cheguei no trabalho que eu desenvolvo hoje, a bagagem que eu trago. Vou contar um pouco para vocês da minha história, para que nos próximos programas a gente já possa entrar a fundo em vários outros temas e vocês saibam quem é a pessoa que está aqui passando as informações através do programa Portal das Estrelas. Desde aproximadamente quando eu tinha uns 11 anos de idade, eu busco informações. Claro que não com essa clareza que eu tenho hoje, mas eu sempre fui uma buscadora. Eu sempre acreditei em dimensões paralelas de realidade, em seres de outros orbes, mas eu não tinha onde buscar essas informações. A minha família era uma família de católicos que não frequentam igreja, e eu vivia pedindo para minha mãe que ela me levasse a um centro espírita, mas ela nunca me levou, porque ela não conhecia ninguém, ela não conhecia nenhum centro espírita, não era a área dela. Então assim, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu li um livro incrível que abriu a minha vida, que foi As Vidas do Chico Xavier, do Marcel Sotomayor. Gente, esse livro, naquela época, eu era muito nova, foi um mostrador de caminho na minha vida.
eu encontrei respostas, eu chorei porque são livros que trazem uma mensagem muito bonita. E aí, a partir daí, eu comecei a devorar os livros do Chico Xavier. Li O Nosso Lar, li vários livros e comecei a ler vários romances espíritas da família Gasparetto, os livros da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, vários outros, li Violetas na Janela, li muitos livros, eu lia muito. E mais tarde eu participei e estudei diversas religiões. Eu frequentei muitos, não digo frequentei, mas eu fui a muitos lugares, sempre com um olhar de tentar entender como é que o mundo espiritual funcionava e aonde eu, Michele, me encaixava no mundo espiritual. E ainda na adolescência, uma coisa muito interessante que aconteceu é que eu aprendi a ler carta de baralho. Baralho normal, aquele baralho que você joga tranca, né? Paciência. Eu aprendi a ler baralho. Lia tarô também. E era muito engraçado, porque eu não tinha muita noção, então eu sentava às vezes na portaria e começava a colocar carta para as minhas amigas e eu lia e acertava realmente as coisas que estavam acontecendo. Aproximadamente quando eu tinha uns 20 anos de idade, eu conheci a IEV. É uma irmandade espiritualista que tem aqui no Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio de Janeiro, e eu conheci a Grande Fraternidade Branca. Eu participei por 2 ou 3 anos com bastante rigor, com bastante comprometimento, tanto das sessões espirituais que tinha, eu ia toda semana, podia estar chovendo granizo, canivete, que eu estava lá na reunião. Eu fiz cursos de iniciação e participei bastante ativamente. E nessa época, foi uma época que eu estava na faculdade de psicologia, eu entrei acho que com 19 anos na faculdade, e eu fui buscar na psicologia, na verdade, uma coisa que a psicologia, pelo menos naquela época, não entrava a fundo. Eu fui buscar regressão de vidas passadas, informações desse tipo. E a psicologia era muito mais psicanálise. Eu demorei muitos anos assim, na verdade eu nem me encontrei muito na psicologia, porque eu entendia que existia muito além de tudo aquilo. Então, eu segui nessa época de faculdade, frequentando a IEV. Só que nessa época, eu era muito jovem. Gente, e o que o jovem ele quer fazer? Eu queria curtir a vida, eu queria ir pra balada, eu queria namorar. E utilizar a minha energia suja nas pessoas não era certo. Então eu comecei a entender que eu precisava ter responsabilidade. Porque quando você é um canal de energia, se você decide ser um canal de energia, você tem que ter muita responsabilidade com a sua energia, porque você é um canal e tudo que passa por você e vai para a pessoa que você está enviando a energia, você suja o campo daquela pessoa. E fora que você começa a receber diversos ataques espirituais, porque o seu campo fica aberto, mas ao mesmo tempo você frequenta locais de baixa vibração, bares, boates, namorando tudo e todos, e essas energias não combinam com o lado espiritual. E a gente precisa ter 100% de comprometimento e sermos muito responsáveis, tanto conosco quanto com o próximo, pior ainda com o próximo. E nessa época eu percebi que não dava para aquele momento para eu ser um canal de energia. Eu não podia auxiliar as outras pessoas porque eu estava no momento de querer ir para a balada. Eu não estava no momento de parar e deixar a minha vida de lado para colocar em benefício dos outros. Então, eu decidi me afastar e retornar quando fosse o momento certo para mim. E aí, gente, eu vivi intensamente, vivi as minhas sombras por anos e aos 28 anos, durante a minha gravidez, eu fiz um curso de cabala, eu fiz iniciação em reiki e quando meu primeiro filho nasceu, o Eduardo, de uma relação que inclusive foi muito difícil, foi muito dolorosa para mim. No momento da minha licença maternidade, isso foi em 2004 para 2005, porque o Eduardo nasceu no final de dezembro de 2004, então foi mais ou menos nessa época. Eu encontrei as canalizações de Cryon. Eu conheci a oração da cocriação, uma oração maravilhosa que coloca a nossa energia lá em cima.
E tinha um site naquela época, que naquela época não existia Gustavo Amorim, as canalizações em áudio, não tinha isso. Naquela época existiam canalizações escritas e eu achei esse site que era uma preciosidade, que tinha todas as canalizações do Cryon na ordem. Gente, eram mais de 70 canalizações, elas eram bem longas, se eu fosse copiar e colar no Word, elas davam 20 e 30 páginas. Então eu fiquei meses lendo na ordem e eu comecei a encontrar através de Cryon respostas que eu sempre busquei na minha vida. E aí tudo começou a ser respondido por Cryon de uma maneira maravilhosa, muito clara, onde ele usa metáforas lindas. E eu comecei a encontrar muito conteúdo ali. E ele sempre fala, né, que essa reunião está acontecendo no momento presente para você. Não existe o tempo de forma linear, não existe passado, presente e futuro. Ele acontece no momento. Então essa reunião, ela está acontecendo exatamente nesse momento para você. Então eu digo que eu participei de reuniões com Cryon, eu fui de alguma forma iniciada aos estudos metafísicos, alquímicos, secretos, conhecimentos universais. Eu fui iniciada através de Cryon. E durante toda essa leitura, gente, como eu falei para vocês, eu li na ordem. Sincronicidades incríveis aconteceram, onde eu entendi que realmente o tempo não era linear. Ele me mostrou através dessas sincronicidades essa não linearidade do tempo. E é nessa mesma época eu também conheci as mandalas arcturianas do Janos, que são essas mandalas que vocês veem aí em todos os sites, em tudo, são as mandalas canalizadas pelo Janos. Eu conheci elas em 2004 para 2005, comecei a me conectar com elas e comecei a buscar cursos multidimensionais. Eu fiz método Melquisedeque, curso de mesa radiônica, fiz várias iniciações até que eu cheguei na ufologia. Um outro momento, se a gente tivesse que traçar aquela linha do tempo, os marcos cruciais. Foi Marcel Sotomayor, Chico Xavier, foi Cryon, foi a ufologia. A IEV também. E aí, na ufologia, uma enxurrada de respostas começou a vir. Gente, eu tive muitas interações com energias, eu fiz contato físico com seres estelares, eu tive muitos avistamentos de nave-mãe, eu participei de muitas vigílias ufológicas, fiz várias ativações, processos iniciáticos para desenvolver capacidades psíquicas e paranormais. E aí, gente, minha vida começou realmente a mudar, tá? Até esse momento, as coisas pareciam que não funcionavam direito, elas eram meio empacadas, as coisas não davam certo, eu não entendia por que eu não tinha sorte, eu acreditava na sorte, e eu achava que eu era uma pessoa sem sorte. Hoje eu entendo que não era falta de sorte, era realmente eletromagnetismo, tudo que eu emanava para o universo voltava da maneira que eu emanava. E aí, depois que eu comecei a sair desse empacamento, que as coisas começaram a ganhar um movimento, eu considero inclusive que Cryon foi assim o ponto zero na minha mudança, tá? Porque eu comecei a ter entendimento, comecei a ter clareza, a vida começou a mudar, mas era só o começo. E aí, uns anos mais tarde, eu me afastei do grupo de ufologia. Eu comecei a olhar o grupo com um olhar assim mais observador. E a energia do grupo não era mais compatível com a minha energia. De alguma maneira eu mudei. Eu tive clareza numa última viagem, porque eu viajava, era bem longe. Eu viajava, pegava estrada de terra, o lugar era bem precário. E na última viagem que eu fiz, né, para o local, eu tive com muita clareza que era a última viagem que eu estava fazendo. Mas veja bem, tudo que eu vivenciei foi incrível. Apenas o meu tempo tinha se cumprido. A vida é assim. A gente tem momentos que o tempo se cumpre naquele lugar e a gente precisa entender que aquele momento acabou e que você precisa escolher novos caminhos, novas possibilidades, porque ali não pode ser o final. A gente está o tempo inteiro mudando. Conforme você compreende algumas coisas, a sua consciência ela ganha complexidade. E conforme a sua consciência ganha complexidade, às vezes algumas situações elas não se encaixam mais. Relacionamentos deixam de fazer sentido, empregos param de fazer sentido,
amizades param de fazer sentido na sua vida. Por quê? Porque você evoluiu. E aí a gente precisa estar pronto, sim, para trilhar novos caminhos. Quando a gente se prende a coisas que não funcionam mais, a vida começa a entrar em estagnação e a gente em sofrimento. E nessa época, eu entendi que o meu tempo ali, naquele local ufológico, tinha se cumprido. E junto ali, eu tinha um relacionamento com uma pessoa que também era do grupo. Na verdade, eu terminei o relacionamento, eu findei com o grupo ali, né? E realmente eu vivi, de uma certa forma, eu precisei dar uma pausa. Eu me recolhi e parei realmente mesmo. E aí, mais anos se passaram, o meu segundo filho nasceu, Tiago. Isso foi em 2014. E aí alguma coisa dentro de mim gritava por reconexão, porque eu sou uma pessoa que eu só me sinto preenchida quando eu estou conectada espiritualmente. Só que nessa época eu não sabia mais como é que eu ia fazer isso. Por quê? Porque eu já tinha vivenciado diversas experiências de um tudo na ufologia. A ufologia me abriu para outros universos, para outras realidades. E aí as religiões perderam sentido. Não adiantava eu voltar na IEV, não adiantava eu ir na Umbanda, não adiantava mais. Porque aquilo tinha perdido de uma certa forma o sentido. E uma outra coisa muito incrível, na minha cabeça eu não entendia qual era, tinha um elo perdido na minha cabeça, porque eu não sabia aonde que o conhecimento da Cabala, os centros, o conhecimento, os seres que trabalham nos centros espíritas, na Umbanda, os orixás, eu não entendia onde é que todo mundo se encontrava. Tinha um elo perdido, onde é que eles se encontravam eu não sabia. E eu comecei em busca dessas informações, mas eu também não sabia onde. As pessoas que eu perguntava não sabiam me dizer. E nessa época, né, que eu buscava realmente a minha reconexão, que eu precisava da espiritualidade, porque eu sentia um vazio dentro de mim. Eu sempre, quando eu estou desconectada da espiritualidade, eu sinto uma falta de propósito. E aí eu encontrei o Diksha, eu encontrei também os livros do Fábio Del Santoro. Para quem nunca leu os livros do Fábio, o Fábio é maravilhoso. Ele tem vários livros, os livros dele são 5 ou 6 livros, sei lá, da Conexão Urano. Eu li todos e vários outros que ele tem, os livros dele são ótimos. A energia do livro é incrível, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas existem livros que os livros eles abrem portais. E existem livros que conectam a gente com energias elevadas e tem livros que frequenciam a gente com energias super baixas. Como saber? Quando você está lendo. Você não tem como saber, às vezes, quando você compra o livro. Mas quando você começa a ler o livro. Se você lê o livro e você fica com a energia baixa, gente, nem termina de ler o livro. Acabou aquele assunto. Você tem sempre que se conectar com energias que elevem o seu padrão vibracional. E tem muitos livros assim. Saibam escolher o conteúdo que vocês estão absorvendo. E aí, aos poucos, nessa época dos livros e tal, do Diksha, eu fui entendendo que eu precisava encontrar uma maneira de fazer essa reconexão sozinha. Mas aí que tá, como que eu ia fazer sozinha? Eu não sabia como. E eu não tinha ninguém para falar para mim assim, ó, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Eu tive que começar a descobrir. Foi de uma hora para outra? Claro que não, demorou muito tempo até eu entender. Até eu ir ligando esses elos. Aí em 2015 eu tive um problema no joelho. Eu sentia dores horríveis no joelho, eu não conseguia sentar, não conseguia levantar, tudo doía. Eu fui a médico, fiz ressonância, tomei remédio, nada funcionava. E aí eu comecei a pedir para os arcturianos para me levarem para a nave. Eu já tinha, de uma certa forma, uma conexão desde a época de 2004, 2005, através das mandalas. E nessa época eu comecei a pedir para eles me levarem para as naves para curarem o meu joelho. Gente, eu pedia todos os dias, mas isso aí é assunto para um próximo programa, porque senão eu vou me estender muito e não vai dar tempo. Mas a gente pode, se vocês quiserem, depois eu trago esse assunto para um próximo programa. Mas eu recebi mensagens telepáticas dos arcturianos, recebi informações e comecei a receber também informações telepáticas dele. Foi aí que eu criei o grupo no Facebook Irmãos Cósmicos da Luz. Foi por orientação de alguma forma colocar energia para frente. Quanto mais eu colocava, as mensagens que eu recebia, quanto mais eu colocava em prática, mais elas iam ficando frequentes. Comecei a colocar em prática, gente, tudo.
todas as informações que eu recebi eu ia colocando em prática, ação total, comprometimento espiritual 100%. Comecei a agir dessa forma e comecei a me sentir preenchida novamente. Tudo na minha vida começou a funcionar a partir do momento que eu coloquei em ação essas ideias, que eu coloquei essas intuições que eu recebia em prática. E é muito importante aqui até falar para vocês que assim, nós não somos escolhidos, nós somos voluntários de um serviço muito maior. Não existem escolhidos, existem as pessoas que se voluntariam, que querem colocar em prática as intuições, que recebem as informações, os seres das outras dimensões, dos outros orbes, os seres estelares, eles precisam da gente, do nosso ectoplasma, para colocar o serviço em prática. Então eles precisam de muitos voluntários. A questão é que muitos voluntários, eles não querem ação, eles querem receber as respostas todas prontas e continuar sentados no sofá. E aí o que começa a acontecer? Os canais intuitivos, eles vão se fechando, as informações param de ser recebidas. Por quê? Porque não adianta ficar mandando informação para uma pessoa que não age, que não trabalha, que não está comprometida. Então, se você que está aqui é um trabalhador da luz ou quer se tornar um trabalhador da luz, comece a se conectar com as energias e colocar. Você vai começar aos poucos a receber intuição. Não ache que é loucura, coloque em prática, porque eles vão começar a te enviar informações com muito mais frequência. E isso assim, quanto mais você coloca em prática, mais eles enviam. E você vai se tornando realmente parte da equipe deles, porque hoje eu me considero parte da equipe espiritual deles. Então assim, eu comecei realmente a colocar tudo em prática. A minha vida começou a funcionar a partir do momento que eu comecei a colocar tudo isso em ação, movimento. Eles precisam da nossa ação, nosso movimento aqui. E dessa maneira foi que a mesa multidimensional do Merkabah Divino ganhou forma física. Tudo realmente deu uma guinada. Aí também tem um capítulo aqui, a parte que depois eu posso contar a projeção que eu tive quando eu recebi a mesa Merkabah Divino. Enfim, isso aí também fica para outro capítulo. Mas assim, então hoje eu recebo muitas informações, só que vocês não pensem que as informações elas chegam prontas para mim. Não, as informações chegam e eu preciso ir em busca. Eu preciso colocar ação, eu preciso pesquisar, eu preciso colocar movimento. E aí eu começo a expandir e concretizar através de diversas técnicas. Então a técnica não chega pronta para mim. Eu preciso transformar, eu preciso colocar a minha energia ali para aquilo ganhar um movimento. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa, mais complexidade a gente vai tendo para transformar essas técnicas, né, essas informações, em coisas muito mais amplas, tá? Então, eles sempre utilizam, quanto mais você expande, quanto mais você estuda, mais você é útil no serviço e mais o seu trabalho aumenta também, mas isso é muito bom. Então, hoje eu posso dizer para vocês que hoje eu sou 100% comprometida com a espiritualidade. Aos poucos eu fui descobrindo o meu propósito de vida, eu fui descobrindo a minha missão de alma e através hoje dos meus cursos, de informações, da minha página no Instagram e a partir de agora desse programa maravilhoso nessa TV magnífica que é a Cron TV, através do programa Portal das Estrelas, que acontece quinzenalmente, né, que acontecerá quinzenalmente, eu vou trazer para vocês mais uma forma de eu levar essas informações. Então, assim, a minha missão hoje, ela vai muito além de despertar consciências, mas, assim, o que eu prezo muito, o que eu entendi e que eu quero que todos os meus alunos, as pessoas que me seguem nas páginas e tudo, o que eu quero que elas entendam é que você pode se tornar um mestre de si mesmo. Não acreditem em gurus, não fiquem dependendo de informações de pessoas que vocês intitularam mestres. Não, a informação está dentro de nós. Então, hoje eu posso dizer que através dos meus cursos, através dos meus ensinamentos, eu formo mestres multidimensionais, que são pessoas que entendem o poder que elas têm dentro de si, elas acreditam nesse potencial e elas começam com responsabilidade,
com conhecimento, com estudo e com ação, principalmente ação, traçar os seus próprios caminhos nessa experiência, nessa jornada terrestre, que sim, é desafiadora. Todos nós temos desafios, eu não sou diferente de ninguém. Só que a gente precisa escolher como a gente vai encarar, que paradigma que a gente vai olhar esses desafios. Se você vai olhar esses desafios presa no ó céus, a minha vida é um horror, tudo dá errado, ou se você vai olhar realmente com um olhar de falar, universo, me traz solução, me ajuda a encontrar a solução. Então é essa a diferença. E é isso que eu quero que vocês entendam. Faz sentido isso para você? Veja se faz sentido o que eu estou te falando. Compartilhe esse vídeo com todos que você possa ajudar. Gente, informação é luz. Quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente entrega, quanto mais a gente favorece o outro, o universo devolve em bênçãos. Se você hoje não tem dinheiro para compartilhar, não tem problema. O que você tem para compartilhar? O universo não mede se você está doando 100 mil reais para uma instituição de caridade ou se você está enviando reiki para um hospital do câncer infantil ou se você está enviando, compartilhando luz, compartilhando esse vídeo com todas as pessoas que você possa ajudar. E o universo ele te devolve infinitamente multiplicado. Isso é alquimia, é assim que o universo funciona. Você não precisa compartilhar dinheiro, você não precisa compartilhar, você pode compartilhar o que você tem. O que você tem? Se hoje você só tem esse vídeo para compartilhar, compartilha esse vídeo. E o universo vai te devolver multiplicado, que é melhor. E aí, se a pessoa que você está compartilhando vai abraçar a informação, aí já não é problema seu, mas você é um mostrador de caminho. Você é uma pessoa que está trabalhando na nova energia, no compartilhamento. E aí, assim como eu, o que a gente faz? A gente mostra o caminho. O outro segue se ele quiser e tá tudo certo. Se ele não quiser seguir, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. E é assim que tudo funciona. E eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Eu quero que esse programa tenha sempre a sua participação. Então eu vou deixar aqui, inclusive, peço que você vá lá no meu Instagram, @Michele com 2Ls, _Gil, _Mercabá. E eu quero que você me mande por direct sugestões de temas para os próximos programas, que eu quero sempre que esse conteúdo daqui seja muito interessante para você, que você possa expandir, que você possa compartilhar, que eu possa, junto com você, agregar, somar, porque quando eu te trago a informação que você cresce, eu cresço também. Todos crescem, todos aumentam e expandem as consciências e não existe outra solução no universo para você ter prosperidade, para você ter relacionamento, para você ser feliz no aqui e agora, para você ser feliz e realizado no seu trabalho. Não existe outro caminho que não seja a expansão de consciência. E aproveitando, eu quero também dizer para vocês que estão abertas as inscrições para o meu curso de ativadores DNA Soul Healing, que é uma técnica que eu canalizei junto com a energia de Metatron, dos Lemurianos, dos Pleiadianos, uma técnica poderosa que faz resets profundos em crenças, padrões limitantes, memórias, bloqueios, e ela reprograma com novos downloads de luz. Se você sentiu o chamado, gostou da minha energia, maiores informações lá no meu Instagram, @Michele com 2Ls, _Gil, _Mercabá, ou por e-mail, irmãoscósmicosdaluz@gmail.com. E, gente, gratidão imensa. O nosso programa Portal das Estrelas, aqui no Cron TV, será sempre às quartas-feiras, às 16h30. E o nosso próximo programa será no dia 1º de setembro. Eu quero que você vá lá no meu Instagram, me mande sugestões de programa, para que eu possa trazer aqui sempre todo o conteúdo interessante para você. Tá bom? Tô te esperando, hein? Estou te esperando também no próximo programa. E eu vou deixar aqui no final uma mensagem que eu sempre gosto. Eu gosto do meu trabalho também, é muito elevar a vibração, elevar a frequência, trazer alegria. E eu quero que você decrete que hoje é o dia mais magnífico da sua vida
e tudo em sua vida se manifesta com graça, facilidade, alegrias e glórias divinas. Gratidão! Te espero no dia 1º de setembro.